das vítimas. Significa o quê? Que o crime autônomo de estupro de vulnerável não se restringe a menor de 14 anos. O estupro de vulnerável poderá ser cometido contra pessoas que estão em enfermidade ou doentes mentais. E mais, quando por qualquer outro meio o agente tenha reduzido a capacidade de resistência da vítima. Cuidado 2 vezes. Primeiro, talvez você esteja em casa pensando assim. Quer dizer que o legislador não permite que quem é doente mental tenha liberdade sexual. Provavelmente é isso. O fato de eu ser doente mental, eu não posso manter conjunção carnal com outras pessoas? Não. A questão aqui é só meramente protetiva para aquele que se aproveita daquela circunstância para manter conjunção carnal. É bom que se diga o seguinte, o nosso parágrafo 1º, ele adota um critério bio mais psicológico. Ou quando nós estudamos em imputabilidade, biopsicológico. Significa que a vítima ou ela está em enfermidade, ou ela é doente mental, mas que ela não tem a capacidade de discernimento daquele ato. Então isso não significa que o fato do doente mental ou enfermo não possam ter conjunções carnais. Não. Se ele estiver no sentido biológico, mas no sentido psicológico apto, não tem problema nenhum. Eu posso, mesmo assim, manter conjunção carnal. Porque somos 2 critérios. Biológico, enfermidade ou doença mental, e psicológico. A capacidade de discernimento dela deve estar perdida, comprometida. Se não tem, ela mantém conjunção carnal normalmente. Liberdade de escolher com quem e onde eu mantenho as minhas relações sexuais. Por isso, crimes contra a dignidade sexual. Tudo bem, Paulo André, mas o problema é o seguinte. Tem um caso de um amigo meu, que todas as vezes eu saio com ele induz as suas parceiras a beber uma bebida alcoólica, uma festa cheia de champanhe, cheia de uísque, e lá no final da festa, ele aproveitando-se daquela condição, ele mantém conjunção carnal com as meninas que eventualmente ele estava paquerando. Você vai responder para ele, cuidado. Por quê? Porque a bebida alcoólica, ela é uma forma que reduz a capacidade de resistência da vítima. Isso significa o quê? Que se na hora que ela acordar, ela olhar para o lado, e ela virar bem assim para se justificar, meu Deus, quem é esse sujeito? Você vai ver junto na carceragem, cheio de sujeito junto com você. Tá? Então, cuidado. Todas as vezes quando eu estou diante de embriaguez ou drogas, esta vítima perderá a capacidade de resistência. E, consequentemente, o sujeito começa a ser sujeito ativo do crime de estupro de vulnerável. E aí você vai ter outra dúvida. O artigo 215 do Código Penal utiliza-se da mesma expressão reduzir a capacidade de resistência da vítima. Então nós temos 2 crimes distintos, mas com a mesma terminologia. Reduzir a capacidade de resistência da vítima equipara-se a um estupro de vulnerável, e reduzir a capacidade de resistência da vítima também sugere a violação sexual mediante fraude. Como eu soluciono esse problema? Se os 2 termos estão no 217A e no 215 do Código Penal. A solução é simples. Basta você raciocinar o seguinte. No 215, lá do Código Penal, a resistência deve ser reduzida relativamente.
Significa que a resistência foi reduzida, mas a vítima ainda tinha capacidade mínima de compreensão. Ela poderia ainda compreender o que ela estava fazendo. No 217A, a perda da capacidade é absoluta. Seja porque a vítima está embriagada, seja porque a vítima está em estado psicótico. Nesses casos, não há como não reconhecer o 217A. Então, cuidado. Primeiro, neste crime, há consentimento, mas o consentimento é viciado por questões de política criminal. O legislador entendeu que, neste caso, o menor de 14 anos não teria capacidade de compreensão. Ele não compreende o que ele está praticando. Segundo, as formas qualificadas do estupro de vulnerável, elas estão previstas nos 217A. Significa o quê? Se resultar lesão grave ou resultar morte, mesmo assim eu respondo pelo crime qualificado pelo estupro de vulnerável do 217A. Então, há a forma qualificada. Aí você pode perguntar, mas se não tem violência, como tem a forma qualificada? A questão é o sujeito que mantém conjunção carnal com a menor de 14 anos, ou com deficiente ou doente mental, e pelo emprego de algum ato de execução, acaba ocorrendo a morte da vítima. Havendo a morte, eu estou diante de uma causa qualificadora. Havendo a lesão grave, eu estou diante de uma causa que qualifica o crime. Novamente, talvez eu não perca a mania de insistir a vocês. Cuidado com lei penal no tempo. Por qual razão? O artigo 9º da Lei 8.072, ele prevê que a pena do crime deve ser aumentado na metade, quando houvesse a presunção de violência. Então, suponhamos o seguinte: se o agente praticasse o antigo estupro presumido, ele fosse condenado, ele teria a pena dele aumentada na metade. E como no passado a pena era de 6 a 10 anos, esse sujeito ficaria com 9 a 15 anos, em razão do artigo 9º da Lei 8.072. Primeiro ponto. A lei, ela inseriu tanto o estupro de vulnerável, como o estupro simples, e todos, na sua forma qualificada, como crimes hediondos. Só que no artigo 9º, que prevê esse aumento de pena na metade, ele se refere ao artigo 224, que está aí revogado. Então significa o quê? Que o agente que praticou o crime do passado, a pena dele, nos termos do artigo 9º da Lei 8.072, ela será aumentada até a metade. Mas a lei acabou fazendo o que com ele? Beneficiando, porque ela hoje considera como revogado o artigo 224, consequentemente, não haverá aplicação do artigo 9º da Lei 8.072. O artigo 9º da Lei 8.072, que determina o reconhecimento da causa de aumento de pena, ele se refere ao artigo 224, que foi revogado e hoje está previsto no 217. Então, hoje, nós temos o crime de estupro de vulnerável. Mas aí você está pensando o seguinte: como que eu estou dizendo em retroagir a lei para alcançar os fatos do passado, sendo que o artigo 224 apenas teve um deslocamento do 224 para o 217? Na verdade, não teve só esse deslocamento. Criou-se um crime autônomo. Criou-se um crime específico
no tocante ao estupro de vulnerável. Então, o 224, ele fazia referência à presunção. Hoje, o 217 não está presumindo. Ele está objetivamente ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Eu tive objetivação e criou-se um delito autônomo. Daí a justificativa que aquele que teve sua pena aumentada nos termos do artigo 9º da Lei 8.072, ele poderá, se não houve o trânsito julgado, pugnar pela adequação da pena dele. Se houve o trânsito julgado, nós aplicaríamos a súmula 611 do STF, combinado com o artigo 66, inciso 1 da LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Aí eu conjugo, peço uma adequação nessa causa de aumento de pena. Talvez se você faça uma análise específica do tipo penal, você vai perceber que o legislador não transcreveu as hipóteses em que o vulnerável fosse vítima mediante violência ou grave ameaça. Então preste atenção. Quando eu abro o 217, ele é claro em dizer que o sujeito terá conjunção carnal com vítima menor de 14 anos. Mas, e se o agente dolosamente utiliza-se da violência ou grave ameaça para manter conjunção carnal com menor de 14 anos, qual seria a consequência? Preste atenção. Hoje eu tenho 2 crimes distintos. 213, estupro, e 217A, estupro de vulnerável. No 213, eu tenho expressamente a violência ou grave ameaça. No 217, não há. E se eu mantenho conjunção carnal com a vítima menor de 14 anos, empregando violência ou grave ameaça, eu respondo por estupro de vulnerável, ou eu sou deslocado para o 213 em razão do emprego da minha violência. Perceba o cuidado. Eu insisto que o nosso direito penal sempre deverá ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade e da finalidade da tutela do bem jurídico. Sempre, na maioria das vezes, nós desprezamos o capítulo ou o título do Código Penal. Mas você tem que perceber o seguinte: o fim pretendido pelo legislador com a Lei 12.015 de 2009 foi o de dar tratamento diferenciado ao agente que comete crime contra vulnerável. Então significou o quê? Que o legislador, ele desejava agravar a situação do sujeito ativo. Caso o agente empregue a violência ou grave ameaça e mantenha a conjunção carnal com uma menor de 14 anos, logicamente que a pena dele seria menor. Porque a pena do crime de estupro simples seria de 6 a 10 anos. Ao passo que se ele não empregasse essa violência, o crime seria punido com pena até 15 anos. Perceberam a contradição? Para que eu analise especificamente esse caso,
eu utilizo o constrangimento legal. Eu lanço mão do constrangimento legal. Por qual finalidade? Eu não posso beneficiar o sujeito ativo, sendo que a finalidade do legislador era agravar a situação daquele que mantivesse, porventura, conjunção carnal com menor de 14 anos. Perceba que o fato de utilizar de violência ou grave ameaça não desloca o crime para estupro simples. Não, em hipótese alguma. Apenas adequa-se o tipo penal do 217A com o crime do constrangimento legal. Aí eu vou ao 147 do Código Penal e vejo o constrangimento legal e coloco as penas em concurso material. E, se for o caso, concurso formal impróprio. Bem, nós já avançamos bem no estudo. Vamos possibilitar agora as indicações dos nossos companheiros de estúdio, Eduardo, Glaucio e só. Professor. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Eu. Professor, quem é considerado vulnerável, então? Glaucio, a pergunta, inicialmente, nós poderíamos responder imediatamente. O menor de 14 anos, porque eu estou diante do 217A. Mas você perceberá, em aulas anteriores, nós percebemos que o legislador, ora, ele tutelou o menor de 14 anos e, ora, ele tutelou o menor de 18 anos. Então, o conceito não seria restritivamente ao menor de 14 anos. Muito embora, no crime de corrupção de menores ou no crime de satisfação à lascívia, na presença de adolescente ou criança, também ele lança a mão do menor de 14 anos. Mas quando nós analisamos o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, nós perceberemos que lá está mencionado menor de 18 anos. Então isso significa o quê? Que no capítulo dos crimes contra vulneráveis, eu não posso objetivar especificamente se esse sujeito seja vulnerável porque ele é menor de 14 anos. Também não posso concluir que só o menor de 18 anos. Não, eu tenho uma variação a depender do estudo específico do nosso tipo penal. Não se esqueça que com relação aos crimes praticados contra vulneráveis, eu ainda tenho a previsão de ação penal pública incondicionada. Eu tenho a previsão expressa. Quando esse sujeito for menor de 14 anos, por quê? O artigo 225, parágrafo único, considera ação penal pública incondicionada os crimes cometidos contra vulneráveis ou contra menor de 18 anos. Perceba novamente, Glaucio, que em vários pontos nós temos esses dados específicos. Embora tenha inicialmente uma certa dificuldade de analisá-los, nós perceberemos que o legislador pegou o limite de 18 anos e abaixou. E ora ele utilizou para baixo de 14 anos. Tudo isso engloba o sistema do capítulo dos crimes contra vulneráveis. Pô, André, mas quando se consuma este crime? Este crime se consuma, logicamente, no momento em que o agente mantém conjunção carnal, pratica o ato libidinoso, ou quando a vítima permite que com ele se pratique o ato libidinoso. Bem, a problemática vai ser o seguinte agora. Imaginemos que vários amigos mantivessem conjunção carnal com essa menor de 14 anos, no mesmo contexto fático.
no mesmo contexto fático. Revezava-se. Primeiro, um mantinha a conjunção carnal, o outro mantinha a conjunção carnal e o outro mantinha a conjunção carnal. Neste caso, nós estamos diante de concurso de agentes. Autoria e participação. Cada um que manteve conjunção carnal seria autor, quanto os demais, dependendo do caso, poderiam ser partícipes. Não é muito comum com a menor de 14 anos, mas é clássico exemplo em que estupradores revezam na prática da conjunção carnal. Enquanto um mantém conjunção carnal, a outro segura. Enquanto o outro mantém conjunção carnal, o outro segura. Isso significa o quê? Se considerarmos que o crime de estupro, na modalidade ter conjunção carnal, é um crime próprio, cada um será autor de um crime de estupro. Eventualmente, se pudéssemos assim falar, os demais poderiam ser partícipe daquele crime. Senão, nós não teríamos esse contexto de proteção. Isso é exigível sempre para que nós possamos proteger, tutelar toda a estrutura do estupro de vulnerável. Nas próximas aulas, você perceberá que em alguns casos, no estupro de vulnerável, o contato físico será imprescindível. Significa o quê? Que há outros crimes dentro do nosso sistema penal que tutelam o menor de 14 anos, mas que não haverá o contato físico. E por esta razão, nós não teremos estupro de vulnerável, mas deslocaremos para outros crimes. E não se esqueçam, o estupro de vulnerável é um crime hediondo, porque a Lei 12.015 de 2009 inseriu no rol do artigo 1º a modalidade do estupro de vulnerável. Questionava-se no passado acerca dessa possibilidade de ser ou não. E não se esqueçam, a súmula ainda do STF, no tocante ao estupro de vulnerável, se adequa mais ainda ao artigo 225. Significa o quê? Para o estupro de vulnerável, praticado sem violência ou grave ameaça, eu me reporto ao artigo 225, parágrafo único, sem necessidade da menção da súmula 608 do STF. Porque aí eu tenho um dispositivo tutelando especificamente neste caso. Todo o contexto que nós giramos foi em torno de concluirmos que hoje inexiste estupro presumido. Isso não significa que houve o abolício criminis da conduta. O que o legislador fez foi criar um tipo penal autônomo. E a partir daí, estruturar especificamente suas formas equiparadas e suas formas qualificadas. E aprendemos ainda que dentro da estrutura da ação penal, o estupro de vulnerável, ele parte para o artigo 225, parágrafo único. Lá eu tenho a expressa previsão que a ação dos crimes cometidos contra vulneráveis trata-se de ação penal pública incondicionada. Bom, André, e se o pai cometer esse crime contra o vulnerável, contra o menor de 14 anos? Essa ação, no passado, era pública, incondicionada. Aí ela virou condicionada. Hoje eu tenho essa dúvida. No momento que o legislador inseriu que vulnerável e menor de 18 anos seria de ação penal pública incondicionada, não havia mais necessidade de prever padrasto, madrasta, ascendente, cônjuge. Por quê? Porque o próprio 225 já fazia esse parâmetro.
tá? Então, nos termos finais, hoje nós temos estupro de vulnerável e não mais estupro presumido. As formas qualificadoras estão previstas no artigo 217-A, não sendo necessário, mas conjugar com o artigo 223 do Código Penal. E, por fim, a ação penal está prevista no artigo 225, bem como a previsão expressa da natureza hedionda do estupro de vulnerável, o que no passado era um questionamento, se havia ou não a natureza dessa hediondez. Então, hoje, nós fizemos toda essa contextualização para compreender em que consiste estupro de vulnerável, dando andamento às aulas anteriores que iniciaram com estupro. Bem, se você tiver alguma dúvida, surgiu alguma questão aqui nesse ponto, você enviará um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Agora, se você deseja rever a nossa aula, basta você se direcionar ao site www.youtube.com/saberdireitoaula. Lá você encontrará toda a nossa aula. Bem, não se esqueçam de identificar o e-mail para que possamos, no futuro, responder todas as indagações. Eu agradeço já o Eduardo, a Glaucia e o Solo pela presença, pelas intervenções dentro da aula. Convido vocês para a continuação da aula 5. Meu nome é Paulo André de Campos Trindade e eu sou professor de Direito Penal.